Você sabia que a Sony jogou mais de 100 milhões de dólares no lixo com Kraven, o Caçador? Mais um filme do universo Homem-Aranha? Hoje vamos entender como um projeto cinematográfico começou tão bem e terminou com o maior fracasso dessa franquia. E por que isso é, no mínimo, inaceitável. Fique comigo até o final para descobrir onde a Sony pisou feio na bola e por que nós, fãs, merecíamos muito mais. É verdade, o filme é até fiel aos quadrinhos, o que deveria até ser um ponto positivo, pessoal, mas o que faz pouca diferença no fim das contas, porque ninguém conhece o personagem, então meio que tanto faz. Pra ser justo, eu nem acho que seja um filme ruim, ele até tem algumas boas ideias e algumas cenas de ação que realmente funcionam, mas a verdade é que o público já não acreditava mais nesse universo criado pela Sony, que começou de uma maneira muito promissora com Venom, e ele foi simplesmente, definhando a cada lançamento até chegar nesse filme, que foi completamente ignorado. O que, na verdade, eu até considero pior, porque quando o filme é ruim, como Morbius ou Madame Teia, pelo menos ele vai virar um meme ou alguma coisa do tipo, mas, ser ignorado, é a pior coisa para esse tipo de obra, sinceramente. Inclusive, até a recepção do filme foi meio morna, Meio morna para ruim. Ela não agradou muito a crítica especializada, com nota 5,5 de 10 no IMDb. Foi um atestado de que foi um filme meio que tanto faz. Não era um lixo, mas também não era grandes coisas. E o pior, é que os erros de outros filmes se repetem. Poxa, deixar pra vestir o uniforme somente no último minuto do filme de novo? A Sony já tinha feito a mesma coisa com a Madame Teia. E eu fico me perguntando, será que ninguém reparou nisso? Para pra pensar. Já imaginou se no primeiro filme do Homem-Aranha ele usasse aquele uniforme caseiro dele o filme inteiro e só na última cena do filme o uniforme clássico dele aparecesse? Inacreditável. Essa identidade visual é muito importante para o público se conectar com o personagem, Como é que a gente em 2025 ainda tem que falar isso? E no final eles ainda deixam um gancho, revelando que o irmão dele na verdade era o Camaleão. É legal? É surpreendente? Não. Todo mundo que conhece o universo do Homem-Aranha já sabia que o Dimitri era o Camaleão. Inclusive, isso é uma coisa até recente, lá no quem jogou Marvel's Spider-Man 2 também tá sabendo disso. Essa parte até me lembrou, inclusive, aquela grande revelação de que o Mistério era o vilão de Homem-Aranha Longe de Casa. Poxa, pelo amor de Deus, gente? Só se surpreendeu ali quem realmente não conhecia o personagem. E isso que vai me levantar uma questão aqui, porque, pra quem que é esse filme? É pro fã do Homem-Aranha? É pra um público que não conhece esses personagens? Porque, sinceramente, eu acho que o filme é muito superficial. E ele acaba até perdendo tempo com umas surpresinhas que de surpresa não tem nada. E acaba não desenvolvendo uma história mais madura. Essa é a minha opinião. Poxa, pelo amor de Deus, pessoal. O filme é para maiores de 16 anos. E é essa história que esses caras conseguem contar? Mano, quando um filme recebe uma classificação indicativa mais alta, o que a gente espera é uma narrativa mais ousada, Muita violência, um humor ácido, uma temática mais pesada. Mas o que a gente tem aqui? Quase nada. A gente tem basicamente uma cena ou outra que tem uma violência um pouco mais explícita. Basicamente é isso. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Deadpool. Aquele filme só funciona em mais 18. Por quê? Porque aquele humor escrachado, a violência, são coisas que fazem parte da essência do personagem. Se tu fizesse um filme que não tivesse aquilo, não ia funcionar. Então foi uma medida que foi necessária para contar a história que o público conhece, que o público gosta. Já nesse filme, a gente até tem a mesma, vamos dizer, licença para ser mais ousado, mas a gente recebe uma abordagem mais, superficial, medrosa. É um desperdício, vamos falar a verdade, gente? É um verdadeiro desperdício de potencial. De um lado, a gente tem a liberdade garantida pelo selo mais 16 ou mais 18. Do outro, um produto com o pé no freio, um filme que não tem coragem de explorar uma história que justificasse essa faixa etária. No fim das contas, a gente fica com aquela sensação de que
essa classificação indicativa foi usada apenas como um mero artifício de marketing e não como uma oportunidade de criar algo realmente memorável. Eu até cheguei, gente, a me perguntar se no final o Dmitri viraria o camaleão, no caso ainda no meio do filme, que ele poderia ser usado, né, para resolver alguma coisa no final, mas eles simplesmente deixaram esse camaleão para um próximo filme que eles já sabem que não viria, galera. Pelo amor de Deus, os caras poderiam ter feito um filme bem mais profundo e eles simplesmente escolheram a mediocridade, cara. Inacreditável. Como é que você cria e deixa um gancho para um próximo filme que todo mundo já sabia que não viria? Pelo amor de Deus, cara, isso aí é no mínimo uma irresponsabilidade. E sabe o que me deixa mais chateado? É que esses caras tinham um orçamento bom para fazer. Simplesmente a Sony deu 110 milhões de dólares na mão desse pessoal, cara. E aí, né, o resultado, 62 milhões de arrecadação. Esse filme foi simplesmente um fracasso absoluto de bilheteria e ele é considerado o pior resultado do universo Homem-Aranha. Só para vocês terem uma noção das coisas. E diante de tudo isso, cara, fica a pergunta: pra que esse universo cinematográfico existe? Cara, qual é o sentido daquelas cenas pós-créditos, onde, por exemplo, o Morbius encontra o Abutre, o Michael Keaton? Simplesmente existe uma cena pós-crédito que o Venom vai parar no MCU por supostamente conhecer o Peter Parker. E, cara, isso não é explicado nem antes, nem durante, nem depois. Cara, como assim, velho? Qual é o sentido disso tudo acontecer? Eu lembro que quando houve esses boatos de que eles lançariam um universo de vilões, esse universo ele era para se passar no universo do The Amazing Spider-Man, lá do Andrew Garfield. E que em algum momento esses vilões que teriam suas histórias contadas separadamente, eles se uniriam e viriam como Sexteto Sinistro. Mas aí o Homem-Aranha entrou pro MCU, cancelaram tudo lá, botaram um novo ator e tudo mais. Simplesmente mudou tudo, mas a Sony continuou com essa ideia de lançar esses filmes dos vilões. E aí a parada virou simplesmente um zumbi, cara, que anda por aí sem rumo nenhum. No fim, galera, o universo que começou muito bem com o filme do Venom fez a Sony acreditar que daria pra fazer dinheiro com isso. O que ela esqueceu é que fazer dinheiro com o Venom é muito mais fácil do que com os outros vilões do Homem-Aranha. O Venom tá em outra prateleira em relação aos outros. Então, para isso, você teria que contar histórias que realmente engajassem o público, que realmente as pessoas quisessem ver. Mas não foi isso que aconteceu. Os caras continuaram lançando uma história mais boba do que a outra a cada filme. O que começou de forma muito promissora lá atrás, acabou se transformando no final mais melancólico que um universo cinematográfico já teve. Simplesmente seu último filme foi sem sal, sem alma, sem força, um fracasso de bilheteria e completamente ignorado até pelos fãs mais dedicados. É triste, pessoal. E o pior é que até poderia ter sido diferente.